Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Muito bom dia, estamos começando mais um Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan News, programa que você acompanha todo sábado das 11 ao meio-dia. E olha, hoje eu tenho o prazer de receber um convidado muito especial aqui no Grandes por Bessa, que é o Diogo Portugal. Eu ia falar, pôr um adjetivo aqui, né? Mas não precisa. Diogo Portugal. Bom dia, Diogo. Sem adjetivos. Porque ia falar ser o grande humorista. Claro, o grande humorista, comediante, curitibano, né? O meu maior orgulho, Bessa, é de ter movimentado, né? Quando eu comecei, acho que fazer humor, e você foi um dos caras que mais presenciou, assim, minhas primeiras batidas de cabeça e erros e acertos, e, né, lá quando a gente fazia aqueles eventos, né? Juntos, você e o Jader, lembra? Jader da Rocha. O Jader da Rocha. Nosso grande amigo. Eu acho que é isso, né? Ter dado uma movimentada numa cena de Curitiba de humor, de comédia que não existia, né? Na época, assim. Então, Exatamente, né? Até você tá falando uma coisa interessante. Bom, antes deixa eu falar. O Diogo tá aqui hoje porque nós vamos falar sobre a sua volta para Curitiba, mas não é uma volta exatamente... né, que você está voltando para morar aqui nem nada, mas você, claro, você tem família aqui, mãe, irmãos e tudo mais, mas o Diogo está inaugurando a The House. Exato. Né? Esse vai ser o tema do nosso bate-papo aqui, que é a sua casa de eventos, de shows, que literalmente para você chamar de sua, né? Exatamente, eu sempre tive um pouco dessa frustração, né, de sempre querer ter empreendido numa casa de entretenimento, vamos dizer assim, né? Não é exatamente um comedy club, mas é uma casa de show onde cabe várias coisas, né? Eu também sempre, antes de ser comediante, eu era músico, sempre tive banda, e eu achava que Curitiba tinha um gap, tinha um espaço assim para uma casa de médio porte, vamos dizer assim, né? Para, sei lá, 300 pessoas sentadinhas, estavam assistindo, como eu vejo algumas casas que tem lá em São Paulo, no Rio, que não é tão grande, mas também, entendeu? Não precisa ser um evento gigantesco e também não tão pequeno. Uhum. E aí apareceu essa oportunidade, eu meio que tô realizando um sonho de 2007, assim. Era um sonho que eu tinha lá atrás. Nesse meio de caminho eu tentei empreender uma vez nos Estados Unidos, não sei se você sabe, mas tivemos uma grande frustração, eu e o Danilo Gentili, a gente fizemos um baita business plan de uma casa em Orlando e tivemos um baita golpe. E a gente só aprende no erro, né, Bessa? Só quando quebra a cara, né? Exatamente. Mas o engraçado é que ele tomou um golpe do cara que era padrinho de casamento do Danilo. Sério? Ou era o contrário, o Danilo era padrinho de casamento dele. E o cara morava lá e tal, mas era um profissional. Certamente, né? Foi destituído como padrinho, né? Sim. Não, o cara quando é um profissional, é um profissional, né? Ele deu um golpe também muito profissional na gente. Passou a perna em você e no Danilo. E daí, cara, o mundo dá voltas, né? Várias casas de comédia abriram em São Paulo, aqui em Curitiba também. E eu falei, caramba, tem um gap, assim, de uma casa que eu gostaria que fosse nesse estilo, parecido com algumas coisas que marcaram muito a minha vida. Até o Fabiano Camargo hoje falou assim, lembra um pouco a Aeroanta. Falou, a Aeroanta era um lugar que eu ia muito, que eu frequentava muito, e também um palco que lembrasse um pouco o Comedy Store de Los Angeles, que é um lugar que eu já fui muito, assisti comediantes gringos e tal. Eu falei, eu acho que essa casa, ela comporta um pouco de tudo isso, sabe? Tem a vibe, ela tem um palco legal, aonde você senta, você assiste bem o show, não existem colunas no meio, saca? Que é bem como é a The House, né? Exatamente. Ontem, né? Porque nós estamos gravando este programa no dia 22 de junho, e ontem, terça-feira, teve lá um soft opening, né? Uma premiere para convidados seus e do Luciano, seu sócio, né? Exatamente. E a casa estava cheia e foi um teste, né? Foi. O Luciano até falou na hora lá, hoje é para errar, né? Exato. A comida pode atrasar, a bebida, não sei o que e tal, era para testar mesmo, né? Exato. Desde a entrada, a bilheteria, tudo, iluminação, som, tudo isso, né? É porque uma operação para 300 pessoas pedindo tudo ao mesmo tempo, na mesma
hora, tudo isso demanda Claro. uma agilidade, né? E para isso a gente precisava testar, não podia já sair E com o fazendo. show rolando lá no palco. E com o né? show rolando, exatamente. Então, mas a inauguração oficial será... aqui eu vou usar 2 verbos. Será e foi, né? Será e foi e né? Porque hoje temos o show do Rogério Morgado, que também é um comediante da Jovem Pan, né? Do Pânico. Aham. E tá fazendo hoje e amanhã o show dele aqui na The House. Exato. Então, porque nós estamos gravando no dia 22 de junho, mas na verdade a inauguração será agora no dia 30 de junho, né? Exato. Agora, para quem está nos ouvindo neste momento, né? Já Exato. no carro, em casa, ou nos vendo aqui pelo YouTube, enfim, a inauguração então foi ontem, né? Exato, foi ontem e hoje tem o show do Rogério. Usando esses verbos aqui. Bom, mas enfim, a casa fica ali na rua José Sikorsky, né? Santo Inácio, né, que é o bairro, mas é pertinho do Parque Barigui, quando você vai ali na BR, ali em direção... Sim, Era quase o mesmo caminho que era o Risorama ali no Parque Cultural do Sim, né? sim, só que é do outro lado, né? Só que do lado direito, se você for seguir um Vai pela BR-277, passa o Isso. Parque Barigui. Aí, pouquinho antes da faculdade de Tuiuti. Isso. Tem uma subida ali. Era uma Exato. antiga casa de eventos lá, Era né? uma casa de eventos, era a Mansão Belloni. Mansão Belloni. Exatamente. Um lugar conhecido, né? Exato. E, bom, Diogo, mas eu queria te fazer uma perguntinha aqui que... você deu um gancho aqui bem no comecinho. Você foi o primeiro humorista ou comediante de Curitiba, assim? Eu falo que eu fui o cara mais desincentivado, né, a fazer comédia. Porque eu falava, eu quero fazer comédia. Às vezes os caras falavam em Curitiba. Ninguém vai rir, né, cara? E eles tinham razão, que realmente ninguém ria. E isso acontece até hoje, às vezes. Porém, é muito gratificante você fazer o curitibano rir, né? Porque a nossa fama... É um desafio, né? A fama do curitibano é um pouco... Isso, né? Eu até brinco, eu falo que o Curitibano é como um bom vinho, né? Seco e reservado, né? Porém, quando o curitibano aceita uma coisa, essa coisa sempre dá muito certo, né? Pode ver, né? Tanto que hoje a gente tem o Festival Risorama, que eu acho que é o festival mais importante e mais tradicional do Brasil. Tá fazendo 20 anos, né? 20 anos a gente completa o ano que vem. Exato. No ano que vem. 20 anos de Risorama. Exatamente. Bacana, já falamos sobre isso também. Mas vem cá, você... Quando é que você você considera o seu início mesmo assim no humor profissional aqui em Curitiba? Você começou lá, você falou há pouco do Aeroanta, mas o seu palco aqui em Curitiba foi o Era Só o que Faltava, né? Foi o Era Só o que Faltava, foi bem depois, né, disso. Foi a minha primeira estreia foi no Teatro Lala Schneider, com o João Luiz Fiani, certo. Que eu fiz uma peça chamada Portugal é Aqui, onde eu fazia meus personagens, né? E esses personagens foram criados aqui em Curitiba. Tinha um que era o Elvis Lay, né? Que era um boy de vila, que eu falava, ele ia na Crocodilos de Colombo, né, cara? Presta atenção, né? A Kombi da firma é tão velha, mas tão velha, que eu botei o braço pra fora pra dar sinal, puseram R$5 na minha mão, mano. Bora, cara! E o Elvis Lay era um... E tinha aquela cabeleireira também, Sim, né? a Marlene Marluz, coisa mais querida. Ela é de Florianópolis, né? Isso. A estátua da Nossa Senhora da Tocha, né? É a estátua da van. Olha, o pessoal do Boa da Punk, me desculpe aqui, tá? Eu tô roubando um pouco aqui, fazendo um Boa da Punk cover aqui. Aliás, o Boa da Pan é um dos programas muito legais, cara, e que colabora muito pra comédia, Sim. né? E todos nesse estúdio, nessa mesa aqui, ó. Os melhores humoristas a minha já esquerda passaram fica aqui nessa cadeira, nesse microfone fica o Zico Lamour, né? Isso, o Semer. O Fernandinho Semer fica aí onde você está. E você pode ver que o Boa da Pan revela talentos, né? Sim. O Zico Lamour, na minha opinião, acho que se não for o melhor, cara, tá entre os melhores imitadores do Brasil hoje. Eu acho ele incrível. Esses dias eu tava ali na outra sala, ali, conversando com o pessoal, e o Zico, e eu escutei, né, o Greca falando, né? O Boa da Pan tava no ar. E eu falei assim, perguntei para um deles, falei assim, o Greca tá no Boa da Pan? Daí o pessoal falou, não, é o Zico. Mas, cara, era literalmente... Ele capta o timbre, né, da voz, ele imitando o Requião, o Álvaro Dias.
parece que você tá ouvindo a pessoa mesmo, assim. É. E uma coisa é você imitar, que nem eu sempre imitei o Greca, e eu ganhava a plateia muito nas caretas, né? Que eu fazia caricata. O Zico não, ele capta o timbre mesmo da voz, ele é um outro tipo de, né? É uma imitação perfeita, assim mesmo, de captar a sonoridade. E ele tem um talento também, que a gente fala de quando você desbrava o timbre, sabe? Por exemplo, o Sérgio Moro. Muita gente imitava o Sérgio Moro, mas o primeiro a imitar o Sérgio Moro foi ele. E essa é a maior dificuldade da imitação. Quando eu já conversei com os caras do Café com Bobagem, com grandes imitadores, Rogério Morgado também, que é um baita imitador, que vai estar hoje lá na The House. Eles falam que a maior dificuldade para você imitar uma pessoa é você conseguir, desculpe o termo, mas é descabaçar, né? Você desbravar o primeiro timbre, sabe? Você tentar descobrir como é que você chega, qual é o atalho para chegar ali naquela voz. O Carioca fez isso com o Jô Soares. Nunca ninguém tinha imitado o Jô Soares. Aí o Carioca foi lá para Diogo Portugal. Falou de um jeito assim que lembrava o Jô. Daqui a pouco vários comediantes estavam imitando também. Mas aí ele abriu um caminho, entendeu? Como é que chega nessa voz, né? É difícil isso. Bom, vamos voltar aqui a falar da The House, que é, né, porque, claro, como é que vai ser assim, qual é a proposta dela? É uma casa você falou de entretenimento, né? Aliás, a estreia será com você, o Danilo e o Oscar Filho. Filho, A gente tem um grupo chamado Stand Up Raiz. Isso. Todas as quintas-feiras a gente se apresenta numa casa que é uma casa de comédia do Danilo Gentili, que chama My Fucking Comedy Club, lá em São Paulo, na Casa Branca com a Santos, ali na região dos Jardins. E ali a gente faz toda quinta-feira 2 sessões, porque a casa é muito... a capacidade é pequena, porque a ideia ali era captar bem vamos dizer assim, a atmosfera de um comedy club de Nova York, assim, aqueles que você senta para 50 pessoas, ali tem capacidade para quase 100 pessoas. No máximo 100 pessoas sentadas, assim. A de São Paulo. A de São Paulo. E a gente faz toda a quinta-feira ali, né, esse show. E a gente também viaja o Brasil com esse show eventualmente. Vamos fazer Florianópolis, vamos fazer agora Juiz de Fora e tal. E aí eu falei, não, a estreia tem que ser com o meu grupo, né, que é o Stand Up Raiz. E aí eu chamei o Danilo e o Oscar para participar. Essa casa já é um pouco maior, ela já cabe 300 pessoas sentadas bem acomodadas, né? E o palco também é maior. Então, é uma casa de show mesmo. Obviamente que a comédia vai ser um carro-chefe, pelo fato de eu ser comediante, de eu trazer os meus colegas, de eu produzir também comédia e também atuar na comédia, né? Quero resgatar um pouco do que eu fazia aqui, não era só o que faltava, que era minha noite de terça-feira, né? Que eu fazia também personagens e tal. Quero trazer isso um pouco de volta para Curitiba, que eu acho que tem um espaço para isso, eu acho que tem ficou uma lacuna, né? Daquela época lá, isso. E quero também trazer os meus colegas, os meus amigos, mas também é uma casa que eu acho que a primeira ideia que me trouxe de eu abrir a The House foi quando eu precisava fazer aquele lançamento do Vinho Putos, lembra? Que eu procurei muito uma casa, eu queria fazer no Concórdia, que era onde eu fazia o Risorama antes. Aí foi comprado pelo Clube Curitibano, do qual eu sou sócio, mas mesmo assim achei muito burocrático para eu conseguir fazer o evento lá, tinha que ter algumas normas e coisas e autorizações. Eu falei, gente, tá faltando uma casa assim para fazer um lançamento de produto, um evento corporativo, saca? Sei lá, esses eventos que a gente chama de aniversários Sim. Enfim. Evento social mesmo. Evento social que caiba, assim, uma balada, mas que caiba um show legal, uma banda, uma coisa legal. Eu acho que a The House, ela supre exatamente isso que eu tava atrás. E ela tá muito bem estruturada, né? Eu fui lá há alguns dias, até fiz um tour lá dentro com o Luciano e, enfim, ele me mostrou todas as dependências. Eu falo, o Luciano foi o cara mais importante, porque assim, eu tinha a ideia, eu tinha os conceitos, eu tinha os palpites, eu tinha as sugestões, eu tinha todo o conceito montado na minha cabeça. Mas eu sempre brinco isso, né? Às vezes você pensa igual ao presidente da NASA, mas age igual o porteiro da NASA. E o Luciano, ele tem um negócio de executar legal, sabe? Então eu falo, pô, ele em 2 meses levantou a casa toda. Eu falo, pô, a prefeitura tinha que chamar ele para acabar a obra da linha verde.
Ia ficar pronta rapidinho, né? Com certeza. É Luciano Guilard? Luciano Gilardi. Gilardi. Legal. Mas Gilardi, eu acho que fala Gilardi. Ele é o sócio oculto, vamos dizer assim. Não tão oculto, né? Porque ele estava lá. Não tão oculto que ele está presente. Um cara muito bacana. Ele também trouxe alguns parceiros para casa, né? A gente está aí com a Mori Pharma, que está apoiando essa coisa, né? De rir é o melhor remédio. Muito bacana. E também o Cemitério Vertical. Ontem eu fiz até piadas com os dois parceiros, né? Uhum. Mas hoje em dia, se você não tiver parcerias, é muito difícil. Agora você vai ter que contar a piada aqui. Eu falei se você... Eu falei, rir é o melhor remédio, né? A não ser que você esteja com prisão de ventre, que daí senão purgante é o melhor remédio. Mas se alguém morrer de rir, temos o Cemitério Vertical. Aliás, o Diogo, parece que os humoristas brasileiros, os comediantes, enfim, estão cada vez mais... Perseguidos, né? Emparedados aí. Caramba, tá difícil. Agora tem até um projeto de lei aí, né? Lá da filha do Eduardo Cunha, a Daniele Cunha, que pune com 4 anos de prisão quem... Fala mal de político. Fala mal de político, ou quem discriminar. Não pode discriminar, torna crime. Quem apontar o dedo. Você vê, cara, o banco Eduardo, não pode prestar dinheiro para político. O Eduardo Cunha foi um cara que, é um raposão da política. O cara foi preso, foi condenado, foi envolvido em várias coisas, ok. Foi lá, ficou preso anos e tal. Aqui em Curitiba, inclusive. Exato. Aqui no Complexo Médico Penal de Pinhais. Aí ele é o tipo de pessoa que hoje a gente não pode falar nada dele, então, certo? Por quê? Porque a filha dele criou uma lei para proteger... É a mesma coisa que a filha do Belo criar uma lei que você não pode falar que o Belo é feio. Saca? É ridículo. Entendeu? Então, tipo assim, o que tá acontecendo basicamente é isso. Os caras estão querendo tornar crime as nossas críticas, né? Enquanto realmente os verdadeiros crimes ou criminosos aí deles é uma profissão só, eles estão exercendo só o ofício deles e que na verdade cometeram crimes, e a gente que faz piada ou coisa virou criminoso. Parece que o projeto tem uma inversão de valor aí. Parece que o projeto de lei fala que eles não podem ser alvo de nada, de discriminação, de chacota e tal, até que uma determinada acusação contra tal político transite em julgado, né, por exemplo. Então, aí foi condenado, aí ok, aí tá liberado para xingar o cara no aeroporto, para fazer piada com ele e tudo mais. Mas até aí quantas pessoas estão sendo soltas aí que cometeram crime que estão sendo liberadas, não é verdade? Né? Eu brinco com essas coisas, né? É verdade. Então, mas agora, você acha que, independentemente disso, né, dessa questão aí que estão querendo, né, botar uma mordaça não só em vocês, comediantes, mas nas pessoas de um modo geral, porque você pode estar, de repente, numa festa de casamento, você faz uma piada, né? Exato. E alguém escuta, ou tem o parente do político tá ali e fala, o Fabiano Camargo fez uma piada contra meu pai, não sei o que, vai lá e já, né? Exato. Já entra com o processo. Então... porque isso é uma coisa muito polêmica, né? Tipo, quando o comediante sai de casa, ele tem só uma intenção, que é fazer as pessoas rirem. Ele não tá saindo pra cometer um crime, vamos dizer assim. Mas as piadas estão sendo cada dia mais consideradas crimes, porque pessoas estão cada vez mais ficando ofendidas, certo? Ofendidas em todos os segmentos, assim. Porque só, como dizia o Jô Soares, né? Sem querer te interromper, mas já interrompendo. O seu tipo de humor, o stand-up comedy e tal, que, né, vocês fazem, as piadas, elas se inspiram muito, ou quer dizer, vocês se inspiram muito no dia a dia, né, do país, do noticiário, né? Diferente da piada, por exemplo, aquela piada daqueles comediantes antigos, tipo Ari Toledo e outros que, né? Mas o Juca Chaves, por exemplo, era das antigas e já tinha críticas políticas. Não, o Juca Chaves sim. Lembra? Ele era um cara bastante politizado. Sim. E sempre fez inclusive teve problemas com isso, né? Muitos. Ele foi o nosso Lenny Bruce da época, né? O Lenny Bruce, pra quem não lembra, era um comediante americano que foi preso no palco, assim, por estar fazendo críticas políticas. Ou seja, isso não é de agora. Não é uma novidade, então, não é uma novidade de agora, mas às vezes a gente está retrocedendo em alguns aspectos. Mas né? Você acha que piada tem que ter limite?
ou não? Não, eu acho assim que o que deve como é que fala assim, um tema muito abrangente isso que a gente fala, né? Mas eu acho que o limite é a cabeça de cada um, de como entende. Tipo, o que pode ser ofensivo pra você pode não ser pra mim, entendeu? Então as pessoas diferem. Mas assim, a piada muitas vezes ela tem um alvo, entendeu? E o alvo às vezes é uma coisa besta, às vezes é uma coisa um pouco mais... falar de uma pessoa hoje posso fazer uma piada com uma, sei lá, com uma celebridade e virar crime. Por isso que eu brinco com a fritada, porque eu acho que a fritada, que é um programa que é baseado no roast americano, que eu já faço faz 15 anos já que eu faço esse programa, ele é quase que um ringue de MMA, onde a gente brinca, aqui vale. Tá todo mundo de acordo? Tá, então você vai ser fritado, nós vamos fazer um monte de piadinha com você e a gente vai fazer piada com os colegas e tal. E a brincadeira a vibe da fritada é exatamente isso. A gente na hora, um insulta o outro, faz um monte de piada e depois se cumprimenta, se abraça como amigo, só, pô, adorei aquela piada que você fez comigo, entendeu? Essa é a vibe que eu acho que define um pouco a intenção do comediante, entendeu? O comediante não quer agredir, ele quer fazer uma crítica. E às vezes, é aquilo, às vezes a piada pode ser de um tema delicado. Claro. Submarino que desapareceu. Pô, isso é uma notícia, uma tragédia. Mas é um motivo pra piada. Tem margem pra uma piada. Por que foram atrás do Titanic? O cara milionário não precisava fazer isso. Entendeu? Então, ela tá ali, os temas estão ali, né? Tipo, os temas do dia a dia. Eu brinco muito com temas do dia a dia, né? Legal. Então. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui, né? Nessa nossa conversa com o Diogo Portugal, comediante, que está inaugurando aí a sua casa, a sua própria casa de shows, de eventos, né? O seu espaço próprio, o seu comedy club, que é um lugar que... A The House. A The House. E a The House é um lugar livre para piadas, entendeu? Comediantes que fazem piadas são muito bem-vindos na The House. Não é um espaço que a liberdade de expressão tem que estar muito acima de tudo. Acima de tudo. Aliás, as pessoas têm que rir e as pessoas estão carentes disso. Senão daqui a pouco nossos comediantes vão virar peças de museu. É verdade. Entendeu? O filhinho vai olhar pra estátua ali do comediante e fala, o que é isso, papai? Não, isso aqui existiu há anos atrás. Mas daí as pessoas começaram a ficar muito ofendidas e agora não existe mais. Não pode rir. Bom, a gente já volta aqui com o Diogo Portugal e... falar mais aqui, né, sobre a The House, que aliás o nome dos pratos lá né, são muito, os próprios pratos, os nomes já são uma piada. Eu brinquei com Curitiba, né? Brinquei muito com Curitiba, né? Tem o Carpaccio Batel. Não, mas não é para falar, vamos falar no próximo bloco. A gente já volta. Você está assistindo Grandes por Bessa.
Estamos de volta com Grandes por Bessa, a plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Eu estou aqui com o Diogo Portugal, meu amigo, comediante curitibano. Estamos falando aqui sobre a inauguração da abertura da The House, a sua casa de shows e de eventos, que abre oficialmente no dia 30, né? Abriu, na verdade, ontem, né? Mas a gente já falou aqui no início, como a gente está gravando o programa, então, para nós aqui hoje, né? Para todos os efeitos, ela será inaugurada dia 30, mas ontem teve lá, né? O soft opening, que foi muito bacana. Mas olha aqui. Só para o pessoal entender, a The House, desculpa, a The House é com a letra D, tá? Então você segue lá, @The House Curitiba. D de Diogo, claro. Isso, e você pode acompanhar aí a programação e tudo que tá rolando. Agora, ouçam só o nome dos pratos aqui. As entradinhas, steak tartar Werneck. Tinha que ter alguma pegada de comédia, né? Carpaccio Batel, essa foi muito boa. Onde já ceviche. Onde já se vite. Burrata Tesão Piá. Salada Caesar The House. Aqui é The House com THE, né? Uhum. Aí, deixa eu ver aqui. Drinks da casa. Fritada drink, punchline, Gin Jeffries. É o Gin, né? É o Gin Jeffries. Gin Jeffries. É o Gin Jeffries. Gin Jeffries é um grande comediante. Exatamente. Exato. My Fucking Drink by Danilo Gentili, Apple Calypse. Daí tem aqui agora tem aqui, ó, quer ver? Os pratos, as porções. Polenta, macarrão, alho e oil, man. Polenta insana, é nós nas frita. É nós nas frita. Isso. Assim, sem o S mesmo. Fritas Kevin Bacon. Tadinha da tapioca. Croquete, e aí comeu? Cara de pastel de queijo, cara de pastel de carne, torresmo, mas eu gostei. Pizzas, essa aqui vai te dar problema, hein? Margherita Sansoni. O que o Greca diria disso? Olha, povo de Curitiba, Margherita é uma homenagem carinhosa, eu gosto muito. Daí tem Dani Calabresa, essa também é piada pronta, né? Espaguete Alfredo com camarões, penne caprese, qual que é a do Oil Man? Que você falou? Eu acho que eu acho que ele tá preparando ainda uma pasta que é alho e oil man. Alho e oil man. Alho e oil man. Bom, e aí, Diogo, a gente tava falando há pouco, né, no bloco anterior aqui, da questão das piadas, né? Até a batata Henry Crispy. Henry Crispy. Henry Crispy. Boa, né? Lembrando aí que, né, o nosso folclórico Henri Cristo, né? Que, exatamente. No nosso caso aqui de Curitiba, Cristo não voltou, Cristo foi embora, né? Eu falo que o primeiro milagre do Henri Cristo foi conseguir conversar com o curitibano, né? Porque o curitibano tem fama de que não fala com estranho. E se tem alguém estranho, é o Henri Cristo. É verdade. Eu falo que o Henri Cristo foi o primeiro fake da história. Que não é curitibano, né? Ele é catarinense. Não é, ele é de Indaial. Indaial, Santa Catarina. Eu precisei pesquisar toda a vida do Henri Cristo quando eu fiz a fritada com ele. E ele já estava morando em Brasília, eu precisei ir até lá, o Gama, que é onde é que ele mora lá, que é uma cidade satélite. E aí, para você conversar com ele, você primeiro precisa ouvir toda a missa dele. E tem um taxista só que entra lá, que você tem que pegar aquele taxista que te leva lá e tal. Daí tava lá as Henrisettes, toda a equipe dele. E aí ele fez toda a missa pra mim e tal. Depois ele conversou. Agora é muito doido. O Henri Cristo, ele é um cara muito... As pessoas não sabem disso. É um ótimo ator, né, pô? Ele é um cara muito estudado, cara, de religião, assim. Você discute qualquer religião com ele. Assim, né? Eu fiz algumas entrevistas com ele quando eu trabalhava como repórter lá no Canal 12 e tal. Ele tinha uma sede lá, uma igreja, sei lá, não sei se é no Boqueirão, um bairro assim. E ele ficava sentado numa cadeira. Isso, trono, alto, mais alto, assim. Não pode pisar no chão. Tem sempre uma almofadinha para ele colocar o pé. É verdade. Bom, e tem uma exigência que eu achei essa forma absurda. Quando eu fui levar ele para São Paulo para participar da fritada, ele pede para ficar no último andar do hotel. Ah, é? Que eu acho que é mais perto do céu. Do céu.
Ô Diogo, você nunca pensou em entrar para a política? Eu estou te fazendo essa pergunta pelo seguinte, porque o presidente da Ucrânia é um comediante, né? O presidente da Ucrânia é um comediante. Aliás, eu pesquisei bastante coisa dele, tem umas coisas bem engraçadas dele mesmo, assim. Mas ele faz o teu estilo, assim, de comédia? Eu não pensei em entrar pra política, mas que os políticos têm sido grandes concorrentes na comédia. Tem muito político, né? Pô, invadindo a sua área. Pronta, cara, de todos os lados, cara. Sabe, seja de direita, de esquerda, a comédia tá aí, né? Os políticos estão se apropriando da comédia, né? E aí quando a gente faz piada é crime, né? Isso que eu acho sacanagem, né? Por político exemplo, fazer piada não é crime. Quando tiraram, por exemplo, o especial inteiro do Léo Lins, com o Ministério Público tira, porque interpreta uma piada ofensiva, começa a ficar meio censura e meio podando a comédia, porque a série de restrições que fizeram pra ele foi absurda. Pois é. Ele tem que ficar dando satisfação de tudo que ele faz durante a semana. Ele não pode deixar o estado de São Paulo sem avisar. Então, pô, o cara é tratado realmente como um criminoso. Eu falei, pô, tem tanta restrição que eu falei, pô, o cara foi processado ou ele casou? Porque essa é a minha vida, né, com a minha mulher. Mas vem cá, só para relembrar aqui, né, para quem não sabe, o caso Léo Lins é aquele comediante que fez, que ele é conhecido como, Sim, por fazer piadas de humor negro. Ele é um cara de piadas ácidas. O Léo Lins, ele se fez... Que, aliás, é um termo que parece que ele já não pode mais ser usado também, né, piada de humor negro. Pois é que essa é uma descrição da comédia há muito tempo, mas que é um humor ácido, humor mais pesado, vamos dizer assim. Uhum. Ele faz realmente críticas. Agora, o alvo dele, por exemplo, existe uma razão de querer censurar ele? Óbvio. Qual é o primeiro alvo dele? Política. Né? Ele vai para uma cidade, ele vê as coisas que estão sendo feitas de errado na cidade, aí ele faz piada disso, isso incomoda, né? Então existe um interesse maior também por trás disso. E acho que isso acaba também deixando o humorista, né? No caso dele, né? O cara já vai ter dificuldade para exercer a profissão dele, né? Assim, até intelectualmente falando, porque ele já vai... Acho que fazer uma autocensura, né? Mas por outro lado, o show dele tá cada vez lotando mais, cara. Então, tipo, existe um ônus e um bônus dessa história toda, sabe? E tanto que às vezes ele tem que procurar um segundo espaço pra fazer o show dele, porque proibiram em tal lugar. Geralmente quando é um espaço público, os caras vetam, daqui a pouco ele tá fazendo outro. E, cara, onde ele tá indo? Ele tá lotando por onde ele passa, entendeu? Então existe um público que consome as piadas mais ácidas, entendeu? E não sou eu aqui que vou ficar definindo o que é certo, o que é errado de piada. Porém, eu sempre vou lutar pela liberdade de expressão, de você poder falar o que você quiser, ou fazer piada com o que você quiser. É claro, tudo... mas atualmente o Brasil tá meio difícil mesmo nessa... É porque as pessoas têm a mania de tirar uma piada de contexto. Dentro de um show de humor, você fala de vários assuntos. Tá? Agora, se determinada hora você falou tal coisa, daí o cara pega e faz um corte só exatamente daquilo, totalmente fora do contexto que ele tá falando. E coloca ali, fica um pouco... Mas eu não falo só de comediantes, não, de comédia e tal. Qualquer pessoa hoje que fale alguma coisa que soe ofensiva lá para as instâncias superiores lá em Brasília, né? Exato. É Instagram que sai do ar, é Twitter, é não sei o que, sabe? Né? Quando você já não leva ali, digamos, Exatamente. Vocês já falaram pra mim, falaram, Diogo, quero ver você fazer piada com o STF. Olha só. Eu falei, tá louco? Vai que eles me prendem. Né? Aí eu vou ter que dizer que eu sou corrupto, que daí eles soltam. Boa, olha, aí, quer dizer, a piada, né? É uma crítica, né? Na verdade, até tudo é crítica. Não, e tudo vira piada, né? Tudo vira piada. É aí que tá, cara. O humor é a menor distância entre dois pontos, entre duas pessoas. O humor, ele quebra o gelo, ele aproxima. E ele é uma forma também de você se expressar. Não é à toa que... Uma indignação, uma coisa chata. Não é à toa que uma pessoa bem humorada é uma pessoa... benquista, né? Que as pessoas gostam de estar junto, né? Porque fala, não, aquele lá é um mal-humorado, não vou convidar pra nada e tal. Agora, se é bem-humorado... E a ironia da situação é que a maioria dos comediantes são mal-humorados.
Tipo assim, a comédia, ela nunca tá na alegria, na felicidade. A comédia, ela tá no que te incomoda mesmo. Se você pegar pessoas, a maioria dos meus colegas humoristas, eles são pessoas extremamente, vamos dizer assim, chatas no dia a dia. Eles, tipo assim, pô, isso aqui me irrita, então eu vou fazer uma piada disso, entendeu? Você é mal-humorado? Eu sou um pouco. Tipo assim, a piada, eu falo que, assim, coisas que eu não sou um cara extremamente mal-humorado. Eu conheço comediantes tímidos, alguns tímidos, que no dia a dia são muito tímidos. Você chega num churrasco e fala assim, vou rir muito com esse cara e ele é uma fraude. Eu sou um pouco isso também, sabe? Não sou o engraçadão do churrasco. Porém, eu sou um observador. Eu fico ouvindo bastante coisa para ver se tudo aquilo que eu ouvi eu consigo tirar um molho e aplicar de forma cômica no meu show, certo? E acho que uma coisa que também tira o humor de um humorista é se você pode estar numa missa de sétimo dia, alguém quer que você faça uma piada. A pessoa acha que você tem que ser engraçado, né? Ou mesmo num churrasco. Você tá lá, você quer curtir com a tua família, você ou com os amigos. Você enquanto urologista, você não pede uma dedada, né? Porém, a sensação de fazer pessoas rirem é muito interessante. Esses dias eu tava aqui, inclusive no Boa da Pan, e tinha uma moça falando sobre sexualidade, né? E ela tava falando sobre... não era endorfina a palavra, acho que era o cortisol, né? Ela tava falando sobre reações químicas que o ser humano tem. E o que mais chega próximo do orgasmo é a risada, sabia? A risada, ela tem os mesmos estímulos. Então, tipo, a sensação de você fazer uma pessoa rir é muito gratificante. E eu acho que é por isso que humoristas viram humoristas, porque eles têm aquela sensação uma vez e querem repetir aquilo e aplicar mais vezes. Tipo assim, a sensação de ter alguém rindo de você é uma coisa que você quer levar pra vida, né? Claro. Então, tipo, tem até um filme do Billy Crystal, que é o Mr. Saturday Night, que retrata um pouco isso, né? O cara, ele tá velhinho, um comediante aposentado, que já não tem mais público e tal, e ele precisa ir num asilo, fazer velhinhos rirem, porque aquele é o barato dele, sabe? Tipo, ele precisa, me coloque na frente de um auditório, eu preciso de pessoas pra rir de mim. E é muito doido esse filme, vale a pena assistir. Mr. Saturday Night, com o Billy Crystal. Você já enfrentou algum processo por alguma piada? Hoje eu devo ter uns 10 processos em andamento, assim, mas eu não sou o campeão. Hoje o Danilo Gentili fez uma brincadeira lá no bar dele, em São Paulo, que ele fez o ranking dos processos. Ele pediu para o advogado dele fazer uma pesquisa desde a época do Ari Toledo, do Juca Chaves, quem que tinha mais processo. E é óbvio que ele sabia que era ele, né? Mas ele realmente bateu um recorde, ele tá com 80. 80 é muita coisa, saca? 80 processos? 80 processos. E é tudo por piada. Você veja, né? Atrás dele vem o Léo Lins com 30, acho que 30, 35, uma coisa assim. Depois o Rafinha Bastos, que tem 20 e poucos. E depois eu tô empatado, acho eu, Maurício Meirelles e o Murilo Couto também empatados. Agora deve ser interessante ver uma audiência na justiça com o comediante, né? Ele sendo interrogado. Mas é muito comum isso. O juiz deve se segurar lá para não dar risada, ou, né? O Danilo já perdeu o processo de piada que nem foi ele que escreveu, sabe? Que era algum redator do programa dele, que ele fez uma piada, tal, crítica. E às vezes daí ele assume isso, lógico, né? Porque quem falou a piada foi ele. Quem falou a piada foi ele, era o programa dele. Então faz parte, né? Isso. Porque a televisão também te coloca muito com uma bunda na janela, né? Tipo, pra você tomar mais processo que o normal, né? Imagina um cara que tem um talk show diário. A estatística de escorregar no tomate por causa de uma piada é muito fácil, né? Porque muitas vezes a piada surge ali na hora, né? O entrevistado te dá um gancho e você, né? Exato. E às vezes foi escrita mesmo. Sim, também, mas às vezes vale o risco, sabe? Mas pelo menos ali, assim, né? Digamos, a piada que já tá ali no roteiro, né? Ok, mas aí às vezes ela aparece na hora ali, né? No caso do Gentili, eu admiro muito ele, porque ele é um cara que ele luta muito por uma piada, sabe? Ele luta muito pela liberdade de você poder fazer uma piada. E ele paga um preço por isso. Você vê que ele não é o cara que mais faz merchan de publicidade. Uhum. Como muitos comediantes que você vê aí da Globo, que fazem comercial pra caramba e tal, porque aceitaram o pedágio.
Às vezes você tem que aceitar um pedágio, entendeu? Tipo assim, eu não vou falar mal disso e daquilo porque eu vou ficar de bem com o patrocinador. Certo. E isso é muito bom financeiramente, né? E claro, eu não tô julgando o que é certo e o que é errado. Eu tô falando que eu admiro ele pela postura de falar, não, eu vou fazer zero publicidade, mas o meu programa tem a maior audiência do SBT. Então isso eu acho muito legal da parte deles. Falando em luta, né? Você falou que ele luta muito por isso, mas falando em luta... Opa, vai ter um evento de lutas. Lá na The House, né? Na The House, exatamente. Com o Mamá Brito, né? É um evento do Mamá Brito, é um evento que já está bem consolidado, né? Que já trouxe vários lutadores, né? E essa vez quem vai lutar é o filho do Popó, e vai ser lá na The House. Olha só. Vai ser bem legal. É o Fight Music Comedy. Fight Music Comedy, porque ele envolve comédia e luta. Vai ser dia 7 de julho. 7 de julho, na The House, vai ser o filho do Popó, que é o Iago Freitas. E vai ter uma brincadeira. Ele vai lutar com quem? Ele vai lutar com Gil Bastos, né? O nome do lutador, Gil Bastos. Eu não sou muito do métier do boxe, mas eu vou participar porque vai ter um comedy battle, que a gente chama, que é um fight de piadas, né? O fight de piadas é quando dois comediantes ficam se degladiando com piada, um insultando o outro. E tem juiz, e tem ponto, tudo. Ponto, e bem quem legal. Que vai ser o seu... Vai ser eu com o Semer aqui do o Fernandinho Semer? O Fernandinho Semer. Do Boa da Pan? Olha só. É verdade. Mas aí vai ser ao mesmo tempo em que a luta estiver lá rolando? Não, vai ser abrindo, abertura. Primeiro vai ter um stand-up. Porque senão as pessoas... Primeiro vai ter um stand-up meu solo, depois o dele, uma entrada dele solo. Depois a gente vai fazer a piadinha, um duelo, um sacaneando o outro. E depois vão ter, eu acho que 1 ou 2 lutas. Você sabe, Fabiano? São 3 lutas, né? Vão ter 3 lutas. E esse evento do Mamá Brito é um evento que ele já fez até na arena lá. Da Baixada, é um evento muito legal. Esse vai ser mais intimista. Mas aberto ao público, né? Aberto ao público, podem comprar, você pode comprar, ir lá, assistir o ingresso. Exatamente, você pode seguir, entendeu? O Comedy Fight, né? Que é o Instagram. Fight Music Show. Fight Music Show, o nome exatamente. do show. Fight Music Show. Fight de luta. Isso. Né? Music Show, você pode ir lá e esse vai ser bem intimista, a gente vai montar um ringue dentro da casa. Mas o nome do evento é Fight Music Comedy, né? Porque vai ter isso, desse evento é Fight Music Comedy. Ok. E com o Mamá Brito, né? Que aliás é marido da Clemilda Tomé, que foi a minha entrevistada, né? No último sábado, né? No programa anterior. Exatamente, muito legal. Que aliás eles estavam lá ontem os dois, né? Sim. A Clemilda e o Mamá estavam ali no camarote, que eu tava ali, né? Literalmente também na fila do gargarejo ali. Muito obrigado pela tua presença e muito obrigado pelo charuto, porque eu fumei um charuto de quantos anos? 30. 30 anos. Caramba, cara. 30 anos. Eu falei um charuto Eu achei que o charuto era tão velho que eu achei que não ia acender o charuto. O Fidel Castro fumou o charuto. Não, mas aquele charuto tava bem aceso. Pô, muito bom, muito bom. É um partagás. Eu virei charuteiro por tua causa, lembra? Lá numa casa que chamava Banana Brasil, você me apresentou o charuto pela primeira vez e eu, imbecil, cara, fui fumar o charuto e traguei, cara. Eu quase desmaiei, eu fiquei tonto. E o charuto você não traga, você só, né, dá aquela, como é que fala? Charutada e baforada. Baforada e sopra a fumaça. E eu, imbecil, achei que era igual cigarro. Traguei, quase caí pra trás. Isso acontece muito com os charuteiros de primeira baforada. Agora, aquele era um partagás Churchill, desculpe, partagás Lanceiros. Lanceiros, né? Lanceiros, que é aquele charuto longo, fino e longo. Então, legal. Sem piadas, tá? Então, olha só, a The House, né, que é o assunto aqui da nossa conversa aqui com o Diogo Portugal, que está ali, né, já foi pré-inaugurada, podemos dizer assim, né? Porque ontem a casa estava... E deu tudo certo? Ou teve algum problema lá ou não? Sim, sempre você aprende nos erros, né? Operação, aquela coisa de muitos pedidos ao mesmo tempo, né? Uma coisa atrasa aqui, outra coisa... A questão acústica, que a gente acertou muito, né? E hoje vai ser um showzaço com o Rogério Morgado, você que está aí ouvindo o nosso programa,
não deixa de assistir. Hoje e amanhã, um showzaço com um dos maiores comediantes e imitadores do Brasil. Agora, mas a gastronomia tá muito boa, né? Do Paulino Costa, né? Do Paulino Costa, exatamente. Puxa, é. eu comi aquela pizza, eu achei incrível. Eu falei, caraca, cara, como é que a gente vai ontem fazer? a gente comeu... Como é que a gente vai fazer para manter essa qualidade num lugar que você tem que preparar os pratos muito rápido, porque é durante o show e tal. E realmente ele deu conta, eu fiquei bem feliz com o resultado. O steak tartar Werneck, né, que a gente comeu ontem, tava muito bom, né? E os drinks também são ótimos. Bom, eu tomei o Putos, né, o vinho branco. O Vinho Putos. Vinho Putos é uma grande parceria aí com a Porto a Porto, né? Nosso querido amigo aí, Pedro Corrêa, que acreditou no projeto. E a gente bateu a marca, Bessa, de 120 mil garrafas vendidas. Tô muito feliz com o resultado do Putos. Eu encontro ele em muitos lugares comerciais que às vezes eu passo, falo, puxa, às vezes eu tô no restaurante, tava em Apucarana fazendo show esses dias, e o meu amigo Taquinho, conhece o Taquinho? Conheço. O Taquinho. Da Tribuna do Norte. Da Tribuna do Norte, o Taquinho falou, Diogo, vamos comer, tem um restaurante português aqui em Apucarana, muito bom. Aí eu fui com ele almoçar lá no restaurante português, quando eu olho, a mesa do lado tá servindo um Putos. Eu falei, Taquinho, esse vinho é nosso. Ele falou, como assim? Eu falei, é o vinho Putos. Tá? E ainda não sabia? Não sabia, daí a gente chamou, eu até presenteei ele com Putos. Legal. São 3 vinhos, né? Porque são 3, né? 3 comediantes, essa brincadeira. O slogan é nunca fomos sem graça, você que bebeu pouco vinho. Tem rosé, tinto. Você é o qual deles? Eu brinco, eles brincam comigo, eles me fritam, né? Dizem que eu sou envelhecido, que é o tinto. O tinto. E o branco harmoniza com o palmito. Bom, veja só. Aí o rosé é o Oscar que solta a rolha fácil. Olha, pessoal que está nos ouvindo aí, este não é o Boa da Pan, embora pareça, tá? É o Grandes por Bessa. A gente já está aí mais ou menos próximo então tem tempo de sobra aqui. Mas vem cá, você como é que tá a tua agenda hoje? Você mora em São Paulo ou já, quantos anos você tá lá? 20 anos? Eu tô com bastante coisa ao mesmo tempo, sabe, Bessa? Eu acho que eu que nem eu aqui, aqui no Grupo Rick, fazendo... 40 mil, a gente tem que manter todos os pratos no ar, eu acho que esse é o grande desafio. Mas hoje, eu tô muito feliz com o que se tornou o Festival Risorama, por exemplo. O Festival Risorama começou lá atrás, vai completar 20 anos no ano que vem. Que é um dos pilares do Festival de Curitiba, né? Exatamente, que ele só acontecia em Curitiba. Só que agora o Risorama está itinerando pelo Brasil, né? Então todos os anos ele viaja. Ano passado fizemos Rio de Janeiro, BH, fizemos Porto Alegre, fizemos cidades como Londrina, Maringá, centros muito expressivos e até lugares que também não eram tão esperados como Apucarana. Guarapuava, fizemos Risorama em Guarapuava, fizemos também vamos fazer em Marechal Cândido Rondon e também em grandes lugares como Brasília. Então o Risorama agora ele itinera pelo Brasil, então a gente tá levando a nossa marca aqui de Curitiba. Fazer Risorama em Brasília, vocês também estão pedindo para e foi incrível para levar processo. E quando a gente faz nessas cidades, a gente dá muito espaço puxar o rabo do leão, né? Exatamente, a concorrência é difícil. E eu falo que o clima lá é muito seco, né? Por isso que os políticos têm que molhar a mão de vez em quando. Mas Bessa, de Brasília foi incrível e a gente dá sempre muito espaço para os comediantes locais de cada lugar. Do Rio de Janeiro teve um line-up muito legal de comediantes cariocas, em BH dos mineiros, em Brasília dos brasilienses, saca? Tanto do plano ali como da cidade satélite, tem grandes comediantes hoje aparecendo e o resultado tem sido muito legal, assim. Aí tem a Fritada, que é um projeto que eu faço uma vez por mês, né? Esse projeto tá indo muito bem no meu canal do YouTube, ele tem apoiadores, né? Insider, que é a patrocinadora. O Jerônimo Burger também patrocinou muito tempo a Fritada, que é meu apoiador também, né? O Junior Durski, que sempre meu parceiro desde lá do primeiro show na Lala Schneider, sempre foi um parceiraço. Quando eu montei a The House, eu pensei, vou me incomodar, fazer mais um projeto. Mas é legal, cara, é muito gratificante isso, né? Em São Paulo eu tô em cartaz, todos os sábados, numa casa que chama Comedy Sampa, todos os sábados. Tá indo muito bem, 3º ano já de casa lotada, tem dado sold out todos os sábados. Às quintas-feiras, o projeto do Vinho Putos, né, que é o stand-up raiz. Você, o Danilo e o Oscar? Danilo e o Oscar.
E a minha parada, eu tenho um estúdio também de produção lá em São Paulo, onde eu produzo muito conteúdo, né? E aí tem uma coisa que a gente chama de brand and content, que a gente usa a comédia para vender marcas, tal. Isso é uma coisa que faz muito parte do meu dia a dia lá em São Paulo. Lá eu tenho estúdio de podcast, chroma key, todas essas coisas. Legal. Né? E você também tem um quadro na Praça Nossa, né? Na Praça Nossa. Praça Nossa eu gravo de quarta-feira. Toda quarta-feira, toda quarta-feira eu gravo com o Carlos Alberto. Muito legal esse convite, ele me chamou pra fazer uma participação e eu fui lá ficando. Há anos já, né? Já vai fazer 3 anos já que eu tô lá. Achei que era mais. E é um quadro de muita responsabilidade que ele me deixou, porque apesar de eu fazer stand-up ali, um papo, né, com ele, e ele nunca sabe o que eu vou falar, ele me dá essa liberdade, que não são todos os comediantes que têm essa liberdade na Praça Nossa, né, porque em muitos quadros ele passa... tem a maioria dos comediantes lá faz um personagem, né? Faz personagem. Você não, você... E ele me dá essa liberdade. Então tem uma responsabilidade que, tipo assim, a praça pega a audiência num número e levanta. E eu tenho a responsabilidade de manter esse número para passar pro próximo programa, que por coincidência é do Danilo Gentili, né? Então eu sou o último quadro. Ele me deu uma posição importante na Praça Nossa, que era o lugar que quem atuava era o Paulinho Gogó, que era um dos quadros mais fortes, né, da Praça Nossa, antes dele ir pro Multishow e tal. Então eu sou muito honrado, né, com esse convite dele e procuro manter minha posição no time, né. E é um programa icônico, né? A Praça Nossa é... A Praça Nossa, cara, você pode falar bem, você pode falar mal, você pode falar o que você quiser, cara. É o único programa de humor da atualidade hoje na televisão brasileira. Porque você reparou como os programas de humor sumiram? E isso tem a ver com a lacração, com o politicamente correto, com toda essa tendência aí de coisas que a gente está vivendo. Que nada mais se pode. Com esse, né? A Praça Nossa é uma herói da resistência. É verdade, isso aí. E é um programa, né, que aquele humor mais, né, assim, raiz também, né, ingênuo. Ele é um humor popular. Nem tão ingênuo assim, mas exato. Ingênuo no sentido, né? Quando eu sento ali com o Carlos Alberto, eu tento adaptar o meu barato, que é fazer stand-up, a uma linguagem um pouco mais simples. Para que todo mundo entenda, para que a minha mãe entenda, para que a tiazinha ali entenda, o pessoal mais velho entenda, e para que uma criança ouça e possa brincar com a minha piada no colégio. Falando em mãe, a sua mãe estava lá ontem, né? Estava lá ontem, Dona Dulce. Dona Dulce, você já sofreu censura dela, não? Meu filho, você vai mexer com... Sim, uma vez ela falou assim, as mães devem ser poupadas. Ela viu o Fábio Rabin uma vez fez uma piada da minha mãe. Mas era uma piada pesadíssima. Assim. Aí eu falei pra ela, mãe, não assista. Que é isso? Quando uma pessoa não gosta de uma coisa, não assiste, entendeu? Não, eu não gostei de tal piada. O tal humor é ofensivo. Não vai ver, é isso. A gente tem essa opção, vê outra coisa. Vai no Netflix, tem tanta opção. Não é verdade? Mas ela normalmente... A piada foi que eu falei, você é minha mãe, você se adapta. Leva de boa, assim. Sim, não, hoje em dia ela não dá bola. Acho que ela também nem assiste. E quando porque você tem um irmão que é desembargador, né? Sim. O Evandro. O Evandro, né? Eu acho que ele é juiz, eu acho que ele não é desembargador. Não é ainda desembargador, ele é juiz. Meu pai era desembargador. O seu pai, né? Que era o... Desembargador João Cid Portugal. João Cid Portugal. João Cid de Macedo, Portugal. Meu pai... ele viveu pra ver o meu barato, assim, sabe, de eu fazendo comédia. E como é que ele encarou, assim? Porque, veja, ele... Não sei se ele esperava que você seguisse a profissão dele. Porque a minha família é toda dessa área, né? Se chegar no tribunal ali e falar, pega o Portugal, sai o prédio. Fala com o Portugal lá, mas qual deles? Não, os Portugal são todos da área de direito, ou advogados, e bons juristas, são bons juristas, sabe? Tem um primo meu que é o Roberto Bacelar. Sim. Ele dá palestras pelo Brasil, é um cara incrível, eu adoro bater Charuteiro também. Charuteiro, e eu adoro bater um papo com o Beto, ele me abre a cabeça, ele me fala coisas legais, assim, sabe? Um cara muito inteligente. Mas eu não tenho... Bom, advogado para te defender, então não falta, né? Não... Para te livrar dos processos. Eu tenho um advogado muito bom, cara, chama Murilo Onesti. Ele é o mesmo advogado do Antônio Fagundes. E ele é um cara que, ele me abre muito o olho para as coisas. Ele sempre, ele sempre me alerta. Ontem mesmo na casa lá, ele falou,
Você tem que colocar uma placa avisando que tem reconhecimento facial aqui na coisa. Eu não sabia. Tem isso lá? Daí tem, justamente por uma questão de segurança mesmo, né? Aí Mas pra entrar? Até fiz piada com isso, né? Você tá porque eu entrei assim, exato, sem ser reconhecido facialmente. Não, mas é uma câmera que tá ali. Sei. Você precisa avisar que essa câmera está aqui. Tá. Porque... Aí a gente já fez isso. Tipo assim, né? Sorria, você tá sendo filmado. Quase isso. Tá. Quase isso. E tem ali na entrada, só fazendo um parênteses aqui, já que você falou, tem ali na entrada também um espaço instagramável. Instagramável, né? Exatamente. É um mini palco, né? Um mini palco. Escrito The House atrás com aqueles microfones antigos, né? Exato, para a pessoa fazer um registro, né, do lugar. A gente fez um Hall da Fama, né? Isso. Que são quadros contando a história dos comediantes, né, do Brasil, todos que começaram esse movimento junto comigo e tal. E claro, com as atrações que vão acontecer da casa ali enfim, meio que uma homenagem, um hall, tipo um ball hall, né, que tem nos comedies americanos. Eu tentei replicar isso. Legal. Diogo, a gente tem 1 minuto, então já vou te agradecendo aqui por estar aqui hoje. Eu sei que você já está voltando para São Paulo, né? Exato. Parabéns pela casa, pela The House e... Muito obrigado. Eu queria pedir para os ouvintes do teu programa, se vocês puderem me seguir no Instagram, @DiogoPortugal. Se puderem seguir agora também a The House Curitiba, com letra D, né? D de Diogo, The House. E quero também dizer que no YouTube as fritadas estão chegando a números bem expressivos. Se vocês não se inscreveram ainda no YouTube, se inscreve lá no YouTube, Diogo Portugal Oficial. E aí você recebe. A próxima fritada vai ser agora com o Paulo Musi, que é também fisiculturista e médico, endócrino. Legal. Bem legal. Diogo Portugal, seja sempre bem-vindo aqui à sua terra, à sua cidade, à sua casa, né? Curitiba e... posso dar um recado? Bem rápido. Bem rápido. Eu vou fazer uma turnê no Canadá, agora são 5 cidades. Vancouver, Calgary, Montreal, Toronto e Ottawa. 5 cidades em julho. Eu vou estar fazendo uma turnê de comédia lá no Canadá para os brasileiros que moram lá. Que legal, bacana. Então, esse foi o Diogo Portugal, que esteve aqui no Grandes por Beça, e já vou agradecendo aqui a presença do Diogo e a sua audiência, né? Vocês que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube também, e pelo rádio, enfim. Muito obrigado, a gente volta no próximo sábado, um ótimo final de semana para todos vocês e até lá. Grandes por Beça.